Olá, minha geovítima, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Geoaula 3, o continente asiático. Esse material você também encontrará disponível na nossa plataforma Google Sala de Aula e GeoCef 3. Como foi dito na Geoaula número 2, o continente asiático ele é o mais extenso e o mais populoso do planeta Terra. Veja aí nesse mapa, essa imagem satélite, o imenso território do continente asiático, que tem aí aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados, onde você vai encontrar então as maiores cadeias de montanhas do mundo, os rios mais extensos, grandes desertos, assim como também planícies e planaltos. Aí onde você vai encontrar o pico do Everest, o lugar mais alto do planeta Terra, com mais de 8.000 metros de altitude. Você vai encontrar, por exemplo, o famoso Rio Amarelo, que é um dos rios mais extensos do mundo, que fica dentro do território chinês. Certo? Grandes desertos, esses lugares aí onde vocês estão vendo nessa imagem, num tom mais claro ali, quase um rosa ali, são os grandes desertos que você já observa dentro do território asiático. Além de ser o maior continente do planeta, também você vai encontrar a maior população concentrada do planeta dentro desse continente. 4,5 bilhões de pessoas vivem no continente asiático, destacando esses 3 países que eu coloquei aí embaixo de vermelho. A China tem 1,4 bilhão de habitantes, a Índia 1,3 bilhão de habitantes e a Indonésia 270 milhões de habitantes. São 3 grandes países também com uma população gigantesca. Só para vocês terem uma referência, o Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, com aproximadamente 210, 215 milhões de habitantes, ainda menor do que a população da Indonésia. Observe essa imagem de uma praia no litoral chinês. Se uma pessoa se perder aí, uma criancinha se perder, para achar o seu pai, será um tanto quanto difícil, não? Pois é. Então, o continente asiático, além de ser o maior, também é o mais populoso. Localização geográfica do continente asiático está destacado em vermelho e nós vamos ver a posição geográfica desse continente. Ao norte você encontra o Oceano Glacial Ártico, ou as águas ao norte, as águas geladas do Atlântico e do Pacífico. Ao sul, o Oceano Índico. Ao leste, o Oceano Pacífico. E ao oeste, a Ásia faz fronteira com a África, o continente africano, e também o continente europeu. Então vocês estão vendo aí a localização geográfica do extenso continente asiático. Essa imagem, onde aparecem algumas coordenadas geográficas, alguns paralelos e alguns meridianos, mostra também a localização do continente asiático dentro do globo terrestre, em que você vê que praticamente o continente asiático ele fica ao norte da linha do Equador, onde aparece aí destacado em vermelho, e também fica completamente, todo o território asiático fica na parte leste ou oriental, né, no hemisfério oriental do nosso planeta. Apenas ali algumas ilhas no sul da Ásia, no extremo oriente da Ásia, que ainda passa ali a linha do Equador. Então você vê que o continente asiático ele é um continente que fica totalmente localizado no hemisfério oriental,
em relação a Greenwich, né, o meridiano de Greenwich, e quase que totalmente no hemisfério norte ou na região setentrional, né, ao norte do Equador. Esse mapa mostra então a divisão política do continente asiático. São 50 nações atualmente. O maior é a Rússia. A Rússia tem uma característica interessante porque ela é dividida em Rússia europeia e Rússia asiática. É um assunto que abordaremos nas próximas aulas, certo? Você também encontra outros grandes territórios, aí, grandes países dentro do continente asiático, aí o Cazaquistão, a Mongólia, República Popular da China, ou só China, né? A Índia, Arábia Saudita, enfim. E você também encontra ali um conjunto de pequenas ilhas, tão pequena aqui no sul do Oceano Índico, que nem aparece no mapa, que é considerado o menor país da Ásia, que são as Maldivas, um conjunto de pequenas ilhas que fica aqui no Oceano Índico. Então está aí o mapa, a divisão política da Ásia. Querido aluno, querida aluna, aí vocês estão vendo um slide que eu produzi com algumas características de povos, de grupos étnicos que vivem dentro do território asiático há milhares de anos. Judeus, árabes, indianos, chineses, japoneses, esses povos habitam o território asiático há milhares de anos. A China há mais de 4.000 anos, japoneses também, algo em torno de 2.000 anos, os indianos também por aí. Então são grupos étnicos diversos que possuem uma tradição e culturas milenares. Esses caras desenvolveram toda uma cultura que foi copiado, né? Ou até mesmo, por que não dizer, até pirateado por europeus à época em que eles estavam ali naquele processo das grandes navegações, ocupando alguns territórios da Ásia como colônias. Esses povos desenvolveram uma série de tecnologias que foram importantíssimos para o desenvolvimento da humanidade. A bússola, a pólvora, o papel, uma série de outras, as religiões, né? As religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo, o budismo, né? O islamismo, todas essas grandes religiões, elas foram, e os seus profetas, eles viveram dentro de territórios asiáticos. Então, nas próximas aulas, nós abordaremos um pouco desses grupos étnicos, né, que, de alguma forma, conseguiram difundir todo esse conjunto de culturas que foi construído por esses povos em todo o planeta, não é? Então, nas próximas aulas, nós também trabalharemos um pouco da cultura desses povos e a interação entre esses povos dentro do continente asiático e para o resto do mundo. Né? Certo? Então a gente vai, nas próximas aulas, abordar tudo isso, todo esse legado construído por esses povos asiáticos também. Então é isso, querido aluno, querida aluna, que eu gostaria de passar inicialmente sobre o continente asiático para vocês. Esse material estará disponível, portanto, nas nossas plataformas Escola em Casa, YouTube e GeoCF3. E no livro você encontrará também esse assunto na coleção Telares, página 132 e Vontade de Saber, página 68. Um forte abraço e até a próxima aula!